O que eu faria se eu precisasse resgatar minha paz interior de novo? O que eu faria se eu precisasse de paz interior? Vou dividir tudo que eu faria de forma prática para vocês poderem entender. Espero que vocês estejam super bem. Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos sempre aqui com 2, 3 conteúdos por semana, daquele nosso jeito, consistente, tranquilo, paciente, inteligente. E assim que vocês sabem, num mundo de tantas informações internéticas, aqui a gente tem um lugar seguro e eu gosto dessa sensação que a gente tem, essa proximidade que a gente tem. Fechou? Pequeno desabafo, vamos ao vídeo de hoje. Não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, ativar o sininho. Primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros, todos os meus cursos, inteligência emocional, paz, amor próprio, sobre solidão, tudo que você precisa desse universo, tanto os livros como cursos. Fechou? Vamos pro vídeo de hoje, senta aí e bora lá. Quando eu era mais novo, eu sempre achei que a minha paz interior viria com as conquistas que eu achei que eu tinha que ter. Então, quando eu comprar a minha casa, quando eu tiver meu dinheiro, quando eu morar sozinho, quando eu achar alguém que eu ame, essa paz vai vir. E seria uma ilusão da minha parte dizer que essas coisas não ajudam a gente a se estabilizar um pouco emocionalmente. Porém, você tem que entender que nem sempre a gente vai ter que ancorar a nossa paz nisso, porque às vezes isso não vai chegar no tempo que a gente gostaria ou talvez nem chegue como a gente imagina. Então, eu sou obrigado a construir a minha paz interior, mesmo que não tenha esses alicerces que eu tanto desejo. Você concorda comigo? Partindo deste princípio, temos que entender também que a paz não é garantia que ela chegue com o reconhecimento, com o amor do outro, com a sensação de sucesso e assim por diante. Então, esse é um ponto importante. Posso te dizer assim, do fundo do meu coração, não é porque o sucesso chega que essa paz vai chegar junto. Por mais que muitas vezes a gente olhe, não, mas quando acontecer eu vou relaxar. Eu entendo, mas outras questões vão surgir, outros problemas, dúvidas, responsabilidades e assim por diante. Então, a gente vai ter que ancorar isso dentro de nós mesmos, independente das situações que oscilam no nosso exterior. Então, eu vou te explicar o que eu acho que eu faria se eu tivesse recomeçando a minha relação com paz interior de novo. Primeira coisa, eu aceitaria que nem tudo tem uma solução imediata. Esse é um ponto importante. Muito, talvez 50% da paz interior venha da relação do apego e desapego que a gente tem. Né? De querer que as coisas sejam do nosso jeito, de querer controlar, de querer entender por que não no meu tempo, por que não aconteceu, olha a idade que eu já tenho. A gente quer controlar. E o controle, como eu sempre digo, é do nosso esforço, é do nosso entendimento, é da nossa relação com a gente mesmo. Então, eu consigo me dedicar para fazer o que eu imagino, o que eu acredito, fazer o melhor, me esforçar no trabalho, mas o resultado ele não tá só nas minhas mãos. O meu esforço tá, o resultado nem sempre vem como a gente imagina. Então eu não tento controlar tanto como eu gostaria, no tempo que eu gostaria, eu deixo a vida ser um pouquinho. Isso me ajuda a ter mais paz interior também. A verdade é que a mente quer catalogar tudo, né? Quer arquivar, quer colocar ponto, quer colocar data, quer que as coisas aconteçam, quer projeção, quer previsibilidade. E é bom a gente se organizar dessa forma. Mas a relação com essa autocobrança tem que ser muito honesta pra gente também não chegar no fim dessa história sem fôlego. E aí entra um ponto importante, que demora pra gente aceitar isso, mas tem dor, dificuldade, momentos que não passam rápidos por mais que a gente force. Então aceitar, né? Até ontem estava conversando com uma pessoa ali que às vezes vocês vêm pedir, né, uns toques nas redes sociais. Eu confesso que muitas vezes acabo não conseguindo dar, até porque não sou terapeuta, não é a minha praia é mais ser escritor, artista, filósofo, mas enfim, a gente acaba se colaborando aqui nesse processo. E a pessoa veio falar comigo e, pô, Fred, tal, e eu falei, mas você tem que ter mais calma. Você quer perder um ente querido e tá recuperado em 2 dias? Sente a dor, não anseia acelerar o passo de uma coisa que precisa de tempo, respeita o tempo das coisas. Acelerar esses processos é pedir para fazer uma cagada, para não olhar para onde tem que olhar. Deixa decantar, por mais que você se sinta inútil nesse tempo de, não, mas eu podia estar... Calma, pequenos passos em direção, alinha a tua relação com a paciência, que isso vai te trazer paz. E aí eu quero que você guarde uma coisa pro resto da tua vida. Essa paciência nos momentos difíceis não é uma passividade. Essa paciência nos momentos difíceis é humildade para respeitar o tempo das coisas. Você não é dono desse tempo. Você pode fazer o melhor, entende?
Então, vamos dizer, se eu, Fred, estou passando por um momento muito difícil, eu não vou acelerar esse processo. Eu vou fazer minha terapia, fazer exercício físico, cuidar de mim, respeitar o meu tempo, não cobrar demais, ter uma conversa mais saudável comigo. Os dias que eu estiver bem mal, vou ficar mais quietinho, vou me emocionar, vou ler um livro, vou fazer um curso que se conecta comigo. E aí eu vou começando a deixar aí e decantar, sem cobrar um prazo de recuperação, sem colocar como se aquilo tenha que ser uma coisa de, não, 2 dias, 15 dias, 9 dias, 14 dias. Não é assim que o tempo do coração funciona. Por mais que a razão imponha isso, nem sempre é proporcional. Então respeita esse tempo e aceita que nem tudo tem uma resolução tão imediata como você gostaria. Porque isso muitas vezes é mais alguma coisa paliativa, um recurso que você usa para se enganar, do que realmente uma recuperação e uma paz interior verdadeira. E só para deixar claro, eu gosto às vezes até de usar um exemplo quase que prático para poder ficar bom na cabeça de vocês. Se algo difícil acontece, eu preciso ter mais paz interior, eu não fico assim, eu preciso ter mais paz, eu vou pro parque, vou esquecer tudo, não quero saber de nada. Não, a minha paz interior tá, eu sei que é difícil, eu preciso ter paciência, não vou me cobrar tanto, vou devagar, vou respeitar o meu tempo, dia após dia, e essas coisas vão ficando claras. É intenção, direção, paciência e menos autocobrança, que isso vai frutificar num lugar mais saudável. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa importantíssima é que eu teria um alinhamento muito claro com os castelos que a gente tenta construir nas nuvens, né? No sentido das nossas imaginações, os nossos sonhos. Sempre digo para você, quanto mais a gente idealiza um propósito, um amor, um relacionamento, um trabalho, mais distante a gente está da verdade dele. Quanto mais eu idealizo que ser escritor é ter uma carreira linda e tomar um vinho e escrever uma frase que tocou o meu coração, mais eu me distancio da verdadeira escrita. Quanto mais eu entendo que escrever é ler, ter paciência, reescrever, é um trabalho, mais eu me conecto com a verdade daquilo e não com a idealização. Porque senão eu sempre estou projetando a paz na possibilidade futura, no próximo relacionamento, na próxima versão melhorada de mim, no quanto eu preciso emagrecer pro mês que vem, no quanto eu tenho que mudar. Então minha paz está na mudança. E não é assim. A gente não muda para encontrar essa paz. A gente encontra essa paz para ver o que é verdadeiro mudar. Essa é a sacada que você tem que guardar dentro de você. Porque senão a gente se ilude que a conquista vai trazer isso. Que o resultado traz a paz. Não, vão surgir outros questionamentos depois. E se a minha paz estiver sempre alinhada à conquista, ao sucesso, à necessidade de ter algo, ela é muito frágil, entende? Se ela está alinhada ao meu eu, o externo vai variar, mas isso não vai me descontrolar tanto. Então, alinhar essas expectativas, não ter controle tanto das coisas, vai te trazer esse lugar de paz interior. Só que, como eu falei, as pessoas acham que paz interior é, ai meu Deus, o mundo está acabando, eu não me importo, uma coisa estoica demais. Mas a paz interior é a relação saudável com essas turbulências mesmo, porque elas vão vir. Não é não ter turbulência, é a relação e o diálogo que você tem com elas. Eu falo muito sobre isso no meu curso de inteligência emocional, que eu ensino vocês a ter mais inteligência emocional em 21 dias. Tem um link aqui na descrição se você tiver interesse. É muito sobre isso. O problema não são as emoções, é a relação que a gente tem com elas. Lembra sempre disso, as emoções não vão parar de vir, nem os pensamentos, nem as emoções, é só a relação que a gente tem com elas que muda. Outro ponto importantíssimo é que eu limparia um pouco mais a lente que eu tenho da vida, né? A gente tá muito defensivo, sabe? Tá muito, é culpa do mundo, as pessoas não são assim, a gente não consegue olhar o mundo com clareza. E a gente acha que tá se defendendo muitas vezes, mas a gente só tá se afastando dessa conexão mais leve. Então, é sempre um jeito de olhar. Eu posso olhar o mundo e falar, eu não confio em ninguém até que me prove ao contrário. Ou eu posso falar, confio em todo mundo até que me prove ao contrário. Por mais que você possa pensar, mas Fred, confiar em todo mundo é pedir para se ferrar, não dá para fazer isso. Mas você tem uma sensibilidade para entender o que é confiar em todo mundo. Confiar em todo mundo não é ficar na rua de boca aberta esperando algo acontecer. É entender que se eu escolho alguém para confiar, eu não quero ter controle sobre essa execução. No exemplo vamos usar um exemplo bem simples. Eu pego para você, eu tenho esse paninho e falo, Joana, você pode levar isso para mim para outro lugar? A partir do momento que eu escolhi você para confiar, eu não vou ficar controlando. Ai, será que a Joana levou? Será que a Joana não levou? E se ela entregar? E se ela se machucar no caminho? E se não chegar até lá? Eu não tenho esse controle. Então, a partir do momento que eu confiei, eu relaxo.
Por quê? Se eu tentar controlar a minha confiança, isso vai gastar muita energia, como num relacionamento também. Se eu ficar pensando que toda hora que a pessoa pode me fazer algum mal, eu não relaxo. Então, não selecione esse tipo de pessoa. Eu vou selecionar alguém que eu possa relaxar completamente. E se eu não consigo relaxar com ninguém, talvez reflexo sobre mim. Eu não estou conseguindo relaxar, então eu que tenho que olhar. Não é sobre o outro. Então eu preciso melhorar a minha defesa para poder ter relações mais saudáveis e tranquilas com todos. Você entende como o pensamento muda? A gente sai daquela coisa só A ou B e começa, opa, o que eu tenho que olhar sobre mim? Aonde eu posso aprender tudo isso? Até porque o segredo tá ali. Quando a gente começa a limpar a nossa visão de ódio, de raiva, de medo, de proteção, a vida relaxa um pouco. Não é que você não tenha que se defender, mas é diferente. A minha defesa vem da sensibilidade de perceber, pô, essa pessoa não quer me relacionar, acho que não tem muito a ver comigo. Eu tô relaxado, mas eu tô tomando uma boa decisão. É diferente de, eu vou, mas eu não sei se eu confio. Ai, meu Deus, como é complicado, a culpa é dos outros, por que fizeram isso comigo? Olha o peso que isso tem. E talvez você tenha que entender que a paz interior começa quando a gente para de culpar o mundo. Para de tentar ser aprovado por todos. Relaxa em si, na confiança das boas escolhas. Eu escolhi. Agora que eu escolhi, eu relaxo. Por quê? Porque já não é mais sobre mim. Outra coisa que eu faria também é relaxar um pouquinho mais com a questão da rotina. Quer dizer que você não tem que se dedicar? Não, pequeno pimpolho, mas quer dizer que você tem que ter uma relação saudável com a tua autocobrança. Eu consigo executar tudo que você executa sem ficar com essa cabeça, ai, será que eu fiz? Será que vai dar certo? Será que vão gostar? Ai, meu Deus, se não gostarem. Isso só me pune, me machuca. Não, eu executo, vai dar certo. Fiz o melhor que eu pude. Essa é a linha de raciocínio. Eu fiz o melhor que eu pude e vai dar certo. Ah, e se não der? Aí a gente recomeça, vê outra forma, tá tudo bem. Tá seguro, relaxa. Porque senão a gente fica nessa meta maluca de querer conquistar as coisas que não são proporcionais, aí você começa a se frustrar em si mesmo, aí você começa a olhar pra você com uma baixa autoestima, você começa a cobrar, se reinventar de uma maneira que às vezes não é proporcional. A reinvenção é passo a passo, não é um dia pro outro. Isso aí é pedir pra se frustrar e se magoar e se sentir com uma autoestima baixa. Então nem execute esse plano. Até porque essa mudança, ela não vem como uma avalanche. Essa mudança vem muitas vezes com um pequeno passo a passo, um orvalho tímido da manhã, sabe? E não como uma revolução, uma tempestade. Devagar. Organização, vê sentido, muda aos poucos. Tá tudo bem devagar. Eu sou uma pessoa que vou devagar nessas mudanças. E o resultado vem com a minha consistência. É simples. E por fim, eu talvez me aceitaria antes de ficar mudando demais. Eu sempre falo pra vocês, e falei até hoje também, a gente não fica tentando mudar pra ver se ama, pra ver se encontra paz. A gente encontra paz, a gente se ama o que é naquele momento, não o que a gente gostaria de ser, pra ir depois ter mais paz e construir dentro de você um lugar mais tranquilo. Não é um lugar zen, não é um lugar sem problema, é um lugar que sabe direcionar esses problemas para um lugar inteligente emocionalmente. E aí você para de acreditar que ter paz é se tornar outra pessoa, mas sim sobre fazer as pazes com quem você já é. Essa é a sacada. Essa é a sacada. Então, sem dúvidas, o processo, tô até agora dobrando esse paninho aqui, é te respeitar, limpar tuas lentes, manter a execução, não tentar controlar tudo, sabe? Conseguir construir as coisas pouco a pouco, ter paciência, saber confiar nas pessoas e em você mesmo. É um processo. É como se você criasse uma autoconfiança tão grande que você olhasse, eu estou fazendo o melhor que eu posso, o que eu não estou fazendo de melhor eu vou melhorar. Paciência, não me cobrar tanto. Entender quem fica perto de mim ou não, e a sensibilidade e a inteligência emocional que me ajuda nisso. Até se você quer aprender sobre inteligência emocional, já falei. Primeiro link na descrição, você tem acesso ao meu curso que eu te acompanho a ter mais inteligência emocional. Fechou? Se você viu esse vídeo até o final, eu quero que você deixe um coração verde nos comentários. Eu sempre peço um emoji no final dos vídeos para mostrar que quem viu esse vídeo até o final, esse vídeo ficou muito bom. Acho que ficou muito claro a minha linha de raciocínio. Espero poder ter te inspirado também. Então, deixa teu comentário que você sentiu. No final, um coraçãozinho verde. Falei, ih, essa pessoa viu o vídeo até o final. E isso me deixa muito feliz. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente se vê na próxima semana. Tudo de bom pra você. E se eu estiver dentro da comunidade, dentro do curso, também vou ficar muito feliz. Me manda lá no Instagram que eu tô sempre lendo as coisinhas. Tá bom? Um beijo, se cuida. A gente se vê logo, se fala logo. Tudo de bom e até!